Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e recebo mais um convidado especial nessa minha série de entrevistas durante a quarentena. Eu que estou em home office em São Paulo e hoje recebo o senador Major Olímpio, do PSL, aqui de São Paulo. Tudo bem, senador? Há quanto tempo? Um prazer falar com o senhor. Tudo bem, Felipe Moura? Parabéns pelo trabalho que o Antagonista vem fazendo para contribuir em muito pela informação, principalmente a informação isenta, verdadeira, de caráter político que o Brasil tanto precisa. Viu? Obrigado, senador. Eu marquei essa entrevista ontem com a sua assessoria para a gente fazer hoje, sem saber, quando eu marquei, que teria, porque eu também não tenho vazamento de Polícia Federal, sem saber que teria hoje a operação que atingiu deputados bolsonaristas, influenciadores bolsonaristas, empresários bolsonaristas. E eu vi já que o senhor comentou a respeito dessa operação. Eu já escrevi 2 textos lá para o Antagonista, o pessoal pode procurar por lá as minhas opiniões sobre tudo isso que aconteceu, mas queria saber do senhor, que inclusive é alvo, né, de boa parte da militância virtual nesses ataques que estão sendo registrados lá nas decisões do relator do inquérito no STF, inquérito aberto pelo Dias Toffoli, mas relatado pelo Alexandre de Moraes. E aí, senador? Bom, eu acho que nós temos que lutar pela liberdade de expressão, nós temos que lutar sempre por uma imprensa livre. O que não pode acontecer são desvios e até desvios criminosos de condutas de pessoas que acabaram se especializando no assassinato de reputações. E o que se desenvolveu hoje com apreensões, buscas e apreensões determinadas por um ministro do STF, é justamente porque alguns parlamentares, alguns blogueiros, e ao que consta das informações preliminares e por buscas e apreensões realizadas também em relação a propriedades de pseudofinanciadores ou empresários que seriam financiadores disso, só vai clarear o que a gente vem acompanhando há muito tempo, que são pessoas que, de forma organizada, premeditada, acabam promovendo as chamadas fake news, mas que não são brincadeiras, piadinhas acadêmicas ou escolares, para ser uma coisa jocosa, uma brincadeira entre amigos. É, sim, a prática de crimes, principalmente crimes contra a honra, ataques às instituições, ataques à democracia, ataques a determinados órgãos de imprensa e a determinados jornalistas, e que tudo isso precisa ter o limite da lei. E o que a gente vai observando é que muitas dessas pessoas não acreditam que possa ter limite à lei e que tudo que você entrar nas redes sociais, o que você fizer, o que você promover contra as pessoas, o que você provocar e animar, estimular a quebra da ordem, o ódio, fanatismos, estão ao abrigo da liberdade de expressão. Tudo precisa ter equilíbrio na vida. E essas pessoas perderam esse equilíbrio na vida. Fazer uma defesa exacerbada, por exemplo, do presidente Bolsonaro, é mais do que lógico. Ele é um líder popular, se elegeu com quase 58 milhões de votos. Agora, no momento em que o presidente erra, e tem errado muito, em muitas circunstâncias, acabamos até tendo um rompimento de ordem pessoal, não necessariamente político,
que a grande maioria dos projetos hoje do governo, medidas provisórias, são de interesses da população, e eu tenho votado e defendido, mas de ordem pessoal. Houve uma ruptura no momento em que o presidente brigou comigo, porque eu queria fazer justamente uma apuração de condutas do Supremo Tribunal Federal. A CPI da Lava Toga, no caso, o senhor é esse caso que o senhor está se referindo, e um caso é uma CPI contra a qual a família Bolsonaro, principalmente por meio do Flávio Bolsonaro, mas também por meio do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, fez campanha contra, quer dizer, pela retirada da assinatura de parlamentares no requerimento de criação da CPI. Pois é, e justamente por uma coisa de caráter pessoal, para proteção de filhos, e que aí tivemos uma ruptura de ordem pessoal. Mas longe de mim por ter uma ruptura de ordem pessoal, eu querer me utilizar muitas vezes de um pseudo-anonimato ou utilizar de subterfúgios para tentar fabricar qualquer espécie de crime contra a honra ou atitudes ou que possa ser em relação ao presidente ou a seguidores do presidente. Mas a correspondência não é verdadeira. Como você disse, eu, como tantos outras pessoas, aliados de primeira hora do presidente, por termos contrariado em algumas circunstâncias, na minha, eu até disse uma delas, que foi essa questão do Supremo, o presidente, passei a ser interpretado como um inimigo e objeto de ataques de todas as formas. E a gente vai percebendo, e nós estamos aí com a CPI da fake news, também fui bombardeado no momento que eu, como líder do PSL, com toda tranquilidade, e assinei novamente agora pela prorrogação dela, com toda a consciência, e numa esperança que a CPI fake news também possa identificar responsabilidades criminosas. E mais ainda, o uso de agentes públicos, Exato, de orçamento público, de servidores contratados e pagos com dinheiro público para promover esse achincalhamento das pessoas, das instituições, dos poderes constituídos. Já passou da hora dessas pessoas serem responsabilizadas. E não pode nós termos uma situação dessa natureza em que o indivíduo acha que pode fazer o que quiser em relação a mentiras ou a promover esses fakes, a contratação de robôs. Acha que por trás do computador pode fazer tudo contra as outras pessoas, né, Major? O senhor citou aí a CPI das fake news, e na CPI das fake news, por exemplo, para citar um exemplo entre vários dos que foram citados lá, e eu escrevi também reportagens a respeito disso, identificando o que eu chamo de militantes de gabinetes, né? São as pessoas que fazem militância virtual, mas são pagas com dinheiro público nos gabinetes de parlamentares. Teve o caso, por exemplo, de um assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, que tinha uma conta anônima em que se atacava adversários. O Eduardo se fez de sonso ali, dizendo que a conta só colocava fotos da família, só que até a jornalista que divulgou a primeira reportagem a respeito havia gravado ali uma série de postagens com ataques a adversários políticos do deputado. Então, isso é uma militância paga com o dinheiro público, fazendo ataques contra adversários por meio de uma conta anônima. Quer dizer, esse tipo de atitude não deveria existir, e é claro que deve haver alguma apuração nesse sentido, Major. Não, sem a menor dúvida. São crimes que são praticados. Se está utilizando servidores públicos, equipamentos, computadores públicos, o tempo que o indivíduo deveria estar trabalhando nas atividades a que está nomeado,
são crimes contra a administração pública. E não tem salvo-conduto na lei. Eu sou do time do presidente, ou eu sou do time do STF, não tem time. Então, eu vejo como uma esperança a CPI das fake news, o prolongamento delas, o Ângelo Coronel, que é senador da Bahia, que está presidindo, ele está muito focado em buscar a verdade, porque não você usou a terminologia militância, mas é uma verdadeira milícia criminosa, porque não tem nada, nunca tem nada de construtivo. É o Senador, eu ódio só vou pelo pedir para o ódio. senhor, senador, desculpe interromper, mas o seu rosto está sumindo aqui da câmera só. Para o senhor botar agora um pouquinho mais para cima a câmera. Isso aí. É Aí o, é eu o, é o estava ódio. chamando de milícia. Não é militância. É milícia mesmo, porque é premeditado para a prática de crimes. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu foco, vocês percebam. Isso agora já tanto a Polícia Federal quanto a CPI das fake news, os indivíduos acham que enganam todo mundo o tempo todo, mas determinada situação, um grupo de pessoas começam a fazer uma manifestação, até mesmo com o mesmo erro de português. De repente, em todos os estados, é verdade. A ignorância, às vezes, dentro da própria milícia. E com centenas ou milhares de nomes diferentes, começam a ter as postagens. Então, entra uma postagem, um fulano de tal, dizendo Major Olímpio é traíra. E vem, o Major Olímpio não deixou de ter obediência cega com o presidente. Ora, não existe obediência cega. Fiz uma campanha com o presidente. Nós dissemos à população, nós vamos combater a corrupção com intransigência. Não estamos combatendo a corrupção com intransigência. Nós dissemos, sem tomar lá da cá, sem acordaço, porque isso gerou mensalão, gerou petrolão. Agora já virou domínio da mídia toda, não tem nada escondido mais. As nomeações no Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, porque tem 54 bilhões de orçamento, no Departamento Nacional de Obras contra a Seca, na FUNASA. Meu Deus do céu! Então, eu tenho obrigação, sou muito mais leal quando digo ao presidente, eu digo à mídia, eu digo no plenário, não concordo com isso, porque há tempo de que possa se revisar esses compromissos que estão sendo rompidos, que foram feitos com a população. Mas você vai vendo de forma pré-ordenada esses fakes e buscando o efeito de multiplicação, e gera realmente um efeito de multiplicação que acaba, muitas vezes... Eu já sou um cara calejado, não tenho mais expectativas de urna, vou cumprir meu mandato, estou me sentindo enojado com a política, com essas coisas que eu estou vendo, mas muita gente é mais jovem, ou tem expectativa de crescimento dentro da área política, tantas vezes é destruído em 24 horas, porque tem que ter aquele alinhamento cego, muitas vezes fanático, e robotizado. E a gente vê acontecer isso. E isso é crime, está previsto na legislação. E esses leões de teclado, que normalmente são pessoas extremamente covardes. Mas o indivíduo num teclado de computador, num celular, se sente um leão. E muitas vezes sem avaliar o tamanho do estrago que está promovendo com a vida das pessoas, das instituições, de famílias. Então, não é bonitinho, não tem nada de romântico nisso,
nenhum deles pode dizer que dá uma de sonso, ai, é para foto de família, ai, eu não estava sabendo. Então, eu vejo que deixaram tantos rastros, seja através de investigação agora pela Polícia Federal. Não acho que esse inquérito do Supremo Tribunal Federal, da forma que ele foi instalado, e o desdobramento dele seja o melhor caminho. Eu não vejo que o Supremo Tribunal Federal deva fazer o papel de investigador do Ministério Público e de julgador. Eu acho que tem que ter o concurso do Ministério Público acompanhando como fiscal da lei, mas acabou sendo um instrumento. A própria CPI há de ser um instrumento. E ninguém engana todo mundo o tempo todo. É aquele filme que diz: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Major, E está lá. certo. Major, o senhor está falando aí, de uma certa forma, de uma cobrança que existe em que se usa a palavra lealdade. Só que é comum entre grupos políticos a distorção do sentido das palavras, muitas vezes, e eu até, como alguém que tenta lidar com o saneamento do ambiente cultural, vou lá na corrupção da linguagem, que para mim é a primeira de todas. Então, eles falam em lealdade, muitas vezes, tanto entre os petistas quanto entre bolsonaristas, como uma cobrança para que se seja cego, para que se seja conivente com determinadas imoralidades. Então, as pessoas que chegam ao poder defendendo determinadas bandeiras, inclusive a bandeira da moralidade, do combate à corrupção, elas precisam ser leais com medidas que vão justamente contra aquilo que elas prometeram? Não, de forma nenhuma. E esse sentido da lealdade, nós temos que ser leais a princípios morais, princípios legais. Nem tudo que é moral é legal, está no amparo da lei. Nós temos aí, teria uma discussão entre direito e moral. Mas você tem um sentimento médio da população e a gente tem compromissos. É a mesma coisa, né? Olha, nós defendemos um rigor maior para a legislação penal. Aí vem um pacote anticrime. Pelo pacote ser encabeçado pelo então ministro Sérgio Moro, que foi escolhido pelo presidente da República. O presidente teve toda a liberdade de escolher seu ministério. Depois, o pacote foi solapado e não houve apoio nem do próprio governo para a sustentação do projeto anticrime. A população pedindo, em mais de 2 milhões de assinaturas, por leis mais severas de combate à corrupção, com 10 medidas de combate à corrupção. Nós, todos naquele movimento, estamos juntos. Queremos eleger um presidente da República e nós vamos dar suporte a isso. 2 anos depois, é sancionado a lei de abuso de autoridade, porque além de não ampliar e potencializar as penas para o combate à corrupção, a população dizendo: socorro, eu quero mais justiça, mais polícia. E aí foi sancionado pelo próprio presidente uma lei para punir mais severamente os policiais, os agentes públicos da Receita, os membros do Ministério Público e da magistratura. A gente vive batendo no peito, vivia durante a campanha dizendo para as pessoas: prisão após condenação em segunda instância já. E depois nós vimos o próprio governo, o próprio presidente fazer a força contrária a que isso pudesse acontecer. Nós sempre dissemos: olha, nós não aceitamos dinheiro de fundão de financiamento de campanha, que é dinheiro público para fazer santinho, para combustível, para pagar advogados de partido, que nem esse ano foi sancionado pelo presidente 2 bilhões e 50 milhões de reais, sancionado,
para custear campanhas eleitorais. Que, Tudo isso. aliás, para defender isso, é o fundão eleitoral do qual o senhor está falando agora, né, senador? Para É o defender isso, fundão. espalharam a mentira, a desinformação, que, claro, que conta com o auxílio da CLAC, que recebe Bolsa Pano, de que o presidente correria risco de impeachment se não vetasse aquele valor, quando, na verdade, ele poderia vetar aquela forma, com aquele valor de 2 bilhões de reais, e propor outro com um valor até menor, né, senador? Olha, tem um ditado na vida que diz: nunca se explique. Para os amigos não precisa, os inimigos não acreditam. Então, tentar dizer que não se vetou, e nós fizemos um movimento, veta Bolsonaro. E eu estou dizendo, a maioria dos projetos eu continuo votando os projetos de governo. Votei, debati contra, fizemos manifestações dizendo: presidente, ninguém vai empichá-lo por causa disso. Ao contrário, a exaltação do altruísmo demonstrado, que agora os bons discursos eles empolgam, mas o que arrasta é o exemplo. Depois que você ganhou a eleição, que você está na atividade pública, né, você pode argumentar bem, mas o teu exemplo de vida é o que vai ser o exemplo para a população. E vão dizer: olha, eu posso não concordar com esse cara, mas ele é coerente no que está dizendo. Dizia antes da campanha, diz agora e continua sustentando nas suas ações. Então, esse conceito da lealdade, dessa lealdade... Só um parênteses, senador, porque o presidente Jair Bolsonaro, só para desdobrar aqui esse caso que o senhor citou, ele disse em entrevista ao Roda Viva, inclusive circulou outro dia aí nas redes sociais, que ele era contra, ele repudiava o fundão eleitoral, e quando ainda estava no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais para fazer campanha política. E ele subiu ao poder, virou presidente da República e sancionou um fundão de um valor mais alto ainda, de 2 bilhões de reais. 2 bilhões e 50. Então, são essas coisas que não posso ser cego, surdo e mudo e dizer: olha, mas agora nós somos governo. Não, nós precisamos zelar muito mais. Né? Então, é exatamente isso. Se isso é ser sinônimo de traíra, serei eu o traíra que está sempre, ou na maioria das vezes, fora dos compromissos da população brasileira que acreditou na gente? Não posso. Como é que eu vou dizer? Então, eu sempre fiz questão, eu não tenho nenhuma nomeação na área de governo. Nenhuma. Nem quando não tinha uma ruptura de ordem pessoal com o presidente. Eu não aceito, como junto com mais 32 senadores, nós assinamos um documento, uma carta para o presidente dizendo: não aceito emendas extraordinárias que não tenha previsão no orçamento. Não quero parecer que está me pagando por aquilo que a população já me paga, como um servidor do público, como senador, para estar lá votando. Então, eu fico absolutamente tranquilo para dizer exatamente: ninguém vai me fazer concordar com o tal do toma lá da cá. Pode botar o nome, era governo de coalizão, agora é para dar uma sustentação, é para dar um suporte. Alto lá, cara pálida. É o toma lá da cá da forma mais escancarada do mundo. Para as pessoas entenderem. Para as pessoas entenderem. Olha, essa tal nomeação, a nomeação de porteira fechada, basta fazer uma avaliação, voltar um pouquinho no tempo, nós vamos cair no mensalão. O que gerou o mensalão foi justamente isso. Que gerou o petrolão, principalmente na Petrobras e outros desdobramentos. Exatamente isso. Então, é entristecedor. O que eu não concordo, eu vou manifestar sempre. Pode ter a interpretação: olha, mas o Olímpio é o traíra. Não sou, não. Pode ficar sossegado. A consciência da gente é o que mais nós temos de bom, porque é ela que vai nos dar a tranquilidade de dizer: estamos fazendo o que é o certo fazer.
Eu Existe vejo. uma grande diferença que precisa ser apontada, Major, nesse debate, que é a diferença entre ser fiel a uma pessoa incondicionalmente, quer dizer, independentemente das atitudes nas quais ela incorra, sejam elas imorais ou ilegais, e ser fiéis a determinados princípios que se aplicam de acordo com cada situação específica. E o que a gente vê muitas vezes no debate político, no debate público, é muita gente que é simplesmente agarrada, apegada a pessoas e até aos seus laços sociais, quer dizer, as pessoas em torno que comungam daquelas mesmas ideias, que levantam as mesmas bandeiras a favor de determinadas pessoas. Alguns indivíduos ficam com medo de contrariá-las em razão dos seus próprios princípios. E aí, muitas vezes, acabam se corrompendo. E eu aproveito aqui essa reflexão que eu fiz para citar uma declaração do senhor, que a gente registrou no Antagonista, que foi a seguinte: eu não gosto de ladrão. Para mim, ladrão de esquerda é ladrão, de direita é ladrão. Se for filho do presidente, ladrão roubando junto com o presidente, eu vou dizer. O senhor acha que essa declaração define o senhor, Major? Olha, eu sempre disse, até inclusive eu fiz questão de repetir, porque quando nós estávamos discutindo o impeachment da Dilma, eu fiz questão de fazer um pronunciamento dizendo exatamente isso. Para mim, ladrão é ladrão. Não tem ladrão de esquerda, de centro, de direita. Se tiver comportamento de ladrão, para mim é ladrão. O ladrão é num aspecto maior, que se diz, olha, está desviado no contexto da sociedade, está à margem da sociedade, tem um comportamento marginal. E seja quem for, e que eu completo dizendo sempre, eu não tenho bandido de estimação. Faz 42 anos que eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ainda menino, naquela época podia entrar mais novo, eu entrei com 15 anos, né? E me ensinaram valores que até hoje eu prezo na minha vida, valores que você não deve negá-los jamais, e que você deve até morrer, se preciso for, em defesa da sociedade. Na minha profissão, eu fui educado e ia fazer um juramento. Olha, entre a minha vida e a vida ou o patrimônio de alguém, eu tenho que estar salvando uma vida. Assim como o policial que agora está na esquina, se alguém tiver em suplício, ele vai lá enfrentar criminosos, vai morrer, não é porque eu estou, em tese, afastado, porque eu estou num cargo legislativo, no serviço ativo da polícia, eu continuo tendo o mesmo pacto de sangue. Se eu tiver agora na Avenida Paulista e tiver alguém sendo assaltado, eu vou intervir como policial. Olha, mas você vai morrer. Não, é minha obrigação. Eu aprendi isso, eu internalizei isso. Não é depois de velho que eu vou achar que coisas criminosas ou coisas erradas passam a estar corretas porque são praticadas por pessoas do grupo político que eu pertenço ou que eu pertencia. No serviço policial, eu vi ao longo do tempo, eu sou de uma instituição que mais corta na carne. A Polícia Militar do Estado de São Paulo expulsa pelo menos 400 homens e mulheres por ano, que diz, olha, você saiu da lei, você não pode continuar a ser um agente da lei. A lei está dizendo, se você não concorda com a lei, vamos fazer força para mudar a lei, mas você vai se pautar pela lei. Então, não é inadmissível todo agente público, aquele que vai para qualquer cargo, qualquer circunstância, não é para ter o manto protetor do cargo ou as imunidades decorrentes do cargo. Ao contrário, nós temos maior responsabilidade ainda. Então, e nós temos obrigação de dizer, um dos princípios da lealdade, né, que eu aprendi também, seja leal com o seu comandante, seja leal com o seu subordinado, seja leal com a sociedade. Comandante, se eu sou o seu assessor, deixa eu dizer, nesse momento o senhor está equivocado nisso, pelo amor de Deus, veja a realidade. Não, isso é trairagem. Está remando contra o que eu acho. Não é uma questão de achar ou não.
É uma questão, muitas vezes, todos nós erramos, pecamos numa série de coisas, mas a grandeza das pessoas está em, muitas vezes, verificar que está errando e modificar o seu comportamento. Então, é isso. Eu não vou mudar depois de velho, não é para ter, não serão vantagens. Se eu quisesse, se tivesse no comodismo, eu poderia ficar calado, feito um boi sonso, e com as benesses de nomeação, com a ribalta de palanques iluminados, com destaques dentro do campo político, de poder ter maior visibilidade. Agora, Major, o senhor citou aí a sua trajetória na polícia, inclusive, eu até ia perguntar a respeito disso. Se houve alguma cena que o senhor presenciou desde cedo, nessa atuação até anterior à política, que gerou um maior repúdio seu à bandidagem, independentemente de onde ela venha? Eu tenho, sim. Eu tive ocorrência policial, mais de uma, onde eu tive policial meu, soldado meu, que foi morto, baleado. Eu tive situação inesquecível na minha vida, de ter que ir à casa de um policial para dizer para ele, parece aquelas cenas de filme de guerra, quando chega o agente do correio, que a viúva já sabe que você foi dar uma notícia que o marido morreu, que as crianças começam a chorar desesperadas. Exato. Eu tive, como comandante, essas coisas na vida que me deram um sentido muito amargo. Eu não desejo, não enalteço isso, não. Caleja demais a gente, mas a gente envelhece 10 anos em 5 minutos de dizer para uma família que o pai não vai voltar para casa, que está se esvaindo em sangue no meio da rua. Mas o sentido do cumprimento da lei, e pelo sangue desses caras, é que a gente não tem direito de tripudiar na própria história. E tenho tantos exemplos que eu poderia dar de atuações policiais, de policiais, não necessariamente minha, mas de policiais que eu vivenciei, que eu presenciei, atos heróicos, atos bonitos, de dizer, por que o cara fez isso? Ele é louco? Não, ele preservou uma vida, ele preservou a lei. É o sujeito que está devendo no banco, ele está arrebentado e ele pega o marginal com R$1 milhão e ele conta notinha por notinha com testemunha para dizer, não vai sumir um centavo disso aqui. Foi R$1 milhão apreendido, é R$1 milhão que vai ser entregue e vai ser depositado para a justiça. E por essas pessoas, eu só sou uma dessas. Um desses policiais, como milhares e milhares e milhares, que eu enveredei para a área política, mas que todos eles, a grande esmagadora maioria, tem esse sentimento do cumprimento da lei, do compromisso com a sociedade, de não se desvirtuar, de não dizer, não, mas olha, agora a coisa é assim mesmo. Não, a coisa não é assim mesmo. Nós temos que nos pautar sempre pela lei. Na dúvida, vai na lei que você vai estar correto. Agora, Major, o senhor, até pela sua experiência policial, como é que o senhor viu essa interferência, para usar a palavra que está sendo usada, do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, de acordo com as declarações do Sérgio Moro, com as mensagens mostradas por ele, com as declarações do próprio Jair Bolsonaro em vídeo, que acabou sendo divulgado? O senhor, inclusive, com essa experiência, viu naquela época alguma coisa parecida de politicagem no meio policial? E como é que o senhor vislumbra essa possibilidade de um governo ter um certo controle para blindar familiares e aliados? O senhor acredita que existe esse risco? Olha, o risco sempre existe. As instituições policiais,
no Brasil, são instituições centenárias, muito sólidas. A Polícia Federal não é centenária, mas ela principalmente nos últimos anos, principalmente com a Operação Lava Jato, ganhou muita credibilidade com a opinião pública. Eu não vou fazer um juízo de valor, e não é por covardia, não, já vou dizer para você, em relação a esse caso concreto, certo, que é objeto de um inquérito hoje para avaliar se o presidente teria extrapolado ou avançado na sua competência ou no ânimo de intervenção na Polícia Federal, e por uma explicação lógica. A finalização desse inquérito pode gerar, inclusive, um impedimento ou um processo para impedimento ou impeachment do presidente. Se acontecer isso, pela Constituição, quem autoriza o processo é a Câmara dos Deputados. Então, lá na Câmara dos Deputados, você vai ter deputados que vão acusar, vai ter deputados que vão defender, vão fazer o papel de advogado do Ministério Público. Se tiver 342 votos que autorizam o processo de impeachment ser aberto no Senado, aí eu viro um dos 82 juízes, porque os 81 senadores presididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal é quem vai julgar esse processo de impeachment. Então, se eu disser nesse momento, emitir um juízo de valor, amanhã pode prejudicar lá na frente ou invalidar o meu voto como eventual juiz. Só tenho que dizer, o sonho de toda a classe política, em todos os níveis, é poder aparelhar ou influenciar em órgãos fiscalizadores. Daí as garantias, por exemplo, do Ministério Público como fiscal da lei, que se solidificaram muito a partir da Constituição de 88. Daí o sonho de aparelhamento político-partidário eternamente em quadros da Receita da União, na Receita Federal, na Receita dos Estados. É o sonho da política. Como é o sonho da política tentar aparelhar quadros da polícia. Basta você analisar o histórico da polícia brasileira. Por que a denominação chama-se de delegado de polícia? Muito lá atrás, na história, quem era nomeado o delegado de polícia? Ele tinha a delegação de quem estava no Poder Executivo para exercer as atividades de polícia. E, naquele momento, eram nomeados o quê? Veja quem nós vamos prejudicar e veja quem nós vamos proteger. E tem gente que, no século XXI, e na política, tem essa visão. Nos estados, muitos deputados, entes políticos, querem intervir na nomeação de delegados seccionais, delegados regionais de polícia, nas suas esferas, na sua área de atribuição, nos órgãos de fiscalização, para ter esse pseudo-poder de ser quem possa definir qual é o juízo de valor no ato de uma fiscalização. E na nossa história, todos têm quebrado a cara. Todos. E aí eu vou dizer também de uma interferência indevida, que foi o remanejamento do COAF para se tornar o IFE, na estrutura do Banco Central. Pode dar o nome bonitinho que quiser, mas foi uma interferência grotesca de tirar, naquele momento, o COAF da mão do Sérgio Moro como ministro da Justiça, migrando para a economia e depois chegando onde tinha que chegar, lá no Banco Central. Então, eu digo para você, aqueles que acharem que possam
aparelhar ou interferir na Polícia Federal vão quebrar a cara, como aqueles que tentam nos estados acabam quebrando a cara. Porque a instituição ela tem amarrações como um todo. Vamos dizer, na Polícia Federal, mesmo que o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal, quisesse interferir num procedimento que está transcorrendo no Estado, o delegado lá que está conduzindo esse processo, esse inquérito, ele é subordinado administrativamente, mas, antes de tudo, ele é subordinado à Constituição, ao Código de Processo Penal. Então, é uma triste ilusão daqueles que acham, né? Por isso que eu não estou fazendo afirmação se o presidente quis ou não interferir, porque eu posso ser juiz lá na frente, mas se houve esse ânimo, é uma coisa absolutamente esdrúxula, principalmente o presidente que tem 50 anos de vida pública, que conhece o legislativo, é capitão da reserva do Exército Brasileiro e é sabedor, como a própria Receita Federal do Brasil, como outros órgãos de fiscalização que eternamente eu vejo ali tudo que aparece. Você já tem o grupo de parlamentares que são contra qualquer coisa que seja, por exemplo, a Receita Federal, que seja para a Polícia Federal, e alguns que até confessam, olha, esses falam os palavrões, fiscalizaram a empresa da minha família. Que bom, né? Senador, mais uma vez o seu rosto está escapando aí da câmera, só para levantar um pouquinho a câmera. Então, são coisas que a modernidade, a própria legislação, ela não é que ela vai blindando para fazer o que quiser, mas ela vai blindando para dizer, olha, a Polícia Federal brasileira ela tem uma subordinação administrativa à estrutura de governo, ao ministro da Justiça, logicamente, à presidência da República, mas a obediência em termos de rito, do cumprimento do sigilo de investigações, da independência operacional, ela não está afeto ao que quer o mandatário da República ou o governador do Estado em relação à Polícia Civil ou à Polícia Militar ou aos prefeitos em relação a guardas municipais. Alguns querem formar sua guarda pretoriana, mas a legislação brasileira, a Constituição não faculta e a lei não deixa. Então, aqueles que tentarem fazer isso vão se quebrar. Agora, Major, mudando aqui um pouquinho de assunto, quer dizer, na verdade, em decorrência de tudo isso que a gente está descrevendo aqui, o senhor acabou dizendo que está enojado com a política e que acabou a pretensão de disputar o governo de São Paulo. O senhor até chegou a falar isso nessa entrevista, mas o senhor já tinha declarado e as notícias pipocaram ontem a respeito desse assunto. O senhor tem sido um crítico duro do governador de São Paulo, João Dória. Mesmo assim, com todo esse esgotamento da paciência, esse nojo em relação à política, o senhor não realmente não pretende disputar a eleição. Eu queria saber quais são as críticas do senhor à gestão do governador aqui de São Paulo e o porquê essa desistência da disputa eleitoral. Bom, a desistência é do entendimento. Primeiro, eu comecei tarde. Eu fui ser deputado federal, já era major da Polícia Militar. Então, no segundo momento, o enojado, e principalmente nesse momento, desiludido, eu sou agradecido ao Jair Bolsonaro, possivelmente sem a força política dele, eu jamais me elegeria senador por São Paulo. Ele cobra isso o tempo todo, possivelmente seja uma verdade, não significa que eu tenha que ser aliado cegamente aos erros e às distorções, mas
sou cobrado por isso, mas tudo isso me entristeceu demais. Eu vou cumprir o meu mandato enquanto a saúde, ou até o último dia do mandato de senador. Tenho uma responsabilidade pública, tive 9.039.000 votos, eu tenho que corresponder a isso. Eu trabalho feito um louco por isso. O ano passado eu ganhei um título de senador do ano, no primeiro ano de mandato. Aquilo ali, para mim, não é, opa, você já fez, não. Ao contrário, eu tenho que fazer e muito mais por São Paulo e pelo Brasil. Com relação ao João Dória, a falta de compromisso na palavra empenhada, inicialmente com os profissionais da segurança pública, com salários, com equipamentos, né? Me agastou demais. Hoje a nossa relação é verdadeiramente processual. Eu entrando com ações contra ele, 2 pedidos de impeachment na Assembleia, dezenas de ações na Procuradoria-Geral de Justiça, no Tribunal de Contas e no Ministério Público de Contas do Estado, ele me processando no Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que, primeiro, a população já viu quem é ele, de fato, e não vai ser preciso ter o Major Olímpio na disputa para que ele possa não continuar no governo. Até porque, na sua obsessão pelo poder, eu acho que ele vai se conduzir para fazer um enfrentamento com o Jair Bolsonaro. Esse próprio braço de ferro dos dois agora em relação a esse aí eu quero ambiente da saber, pandemia. Major, eu vou querer saber em quem o senhor votaria, se fosse esse quadro. Não, se for o Dória e o Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro. Bolsonaro ele tem princípios morais. Ele teve esses desvirtuamentos agora, colocou a condição de pai acima das suas obrigações como presidente. Isso é uma crítica. Mas o que eu digo sempre, e digo para as pessoas, você compraria um carro usado do Dória, ele dizendo nunca bateu, o único dono, carro de garagem, o odômetro é zerado. Não dá. Então, mas eu não sei, não dá, eu não sou pitonisa para antever 22, tem muita água para passar debaixo da ponte aí. Quem e quais serão os candidatos na disputa, mas eu vejo que os dois têm se colocado e frontalmente antagônicos e belicosos de todas as formas, como quem diz para a opinião pública, olha, o Dória dizendo o tempo todo, olha, eu tenho que ser presidente porque eu me antagonizo com o Bolsonaro. E o Bolsonaro dizendo o tempo todo, olha, vê lá o governador de São Paulo que está fazendo um palanque político para me enfrentar. Os dois, nesse momento de pandemia, nessa agonia da saúde pública, na agonia da economia, o ideal seria cada um rever um pouco as suas posições e o ideal estaria mais para um equilíbrio, como alguns estados têm tentado fazer esse equilíbrio. Com relação à pandemia... A câmera, Major, eu vou chamar a atenção do senhor pela terceira vez, me perdoa, que a câmera está perdendo a cabeça. Pode falar. Ótimo. Mas eu não vejo mais, para mim, a condição, o espaço ou o tempo. Eu cheguei bastante longe, chegando no Senado da República, conseguindo ser um dos 3 senadores do Estado de São Paulo, o Estado que é o carro-chefe da nação. Eu tenho certeza que nós vamos ter bons e melhores candidatos para o governo do Estado em 22. Vou continuar no mandato de senador, irei até 26, poderei ajudar, e é minha obrigação ajudar, independente de eu estar, de eu ser um grande antagonista hoje, já que do João Dória aqui em São Paulo. Notadamente, eu tenho feito todo o esforço na busca de recursos, de estrutura para São Paulo. Semana passada mesmo, eu consegui pautar, ser relator e aprovar um empréstimo de 480 milhões de reais para a Prefeitura de São Bernardo. E é um prefeito que é do PSDB, é o principal aliado do João Dória, e nós não confundimos as coisas. A população não pode ser prejudicada em relação a isso.
Mas eu vou torcer para um amadurecimento político do país. Eu acho que, nesse momento, tem que se arrefecer os ânimos, as pessoas todas tirarem um pouco do tal do ódio do coração. O fato de você não concordar politicamente com o sujeito não significa que você põe uma armadura e parte com a lança para cima do sujeito, tentando sufocá-lo, tentando acabar e até matar fisicamente ou matar moralmente a pessoa. Eu acho que nós devemos ter um pouco de equilíbrio com tudo. Nós temos que ter um encaminhamento para isso. Não pode ser só no discurso. Semana passada, o presidente fez uma reunião com o presidente da Câmara, do Senado e com os governadores. Que eu nunca vi uma coisa tão falsa no mundo. O presidente da Câmara e do Senado fizeram umas falas coerentes, como os chefes de poder dizendo: gente, vamos nos unir. E o presidente dizendo que nunca esteve tão bem e feliz com os governadores. O João Dória dizendo que nunca esteve tão feliz como o presidente. Mas não durou 24 horas aquela conversa ali. Vocês da imprensa, no dia seguinte, já estavam pautando os amargores, os dissabores. Então, é preciso ter um pouco mais de atitude em relação a isso. O meu papel no Senado, eu procuro fazê-lo, eu vou fazendo o meu feijão com arroz ali, eu aprendo o tempo todo. A gente sempre acha que sabe bastante. Eu estou amadurecendo demais no Senado. Tem 14 ex-governadores no Senado, vários prefeitos de capital, de grandes cidades, que essas pessoas têm uma experiência muito grande na avaliação de cada projeto, diferentemente do que era na Câmara Federal. Câmara Federal é muito grande, são 513, é aquele rolo desgraçado, aquela briga para ter 2 minutos no microfone. No Senado, tudo dá um pouco mais de tempo. E a gente aprende o tempo todo, a gente vai vendo a experiência das pessoas. Então, eu estou aprendendo muito em relação a todas as áreas da sociedade, as necessidades públicas, a discutir os centavos no orçamento, aprendendo a como fiscalizar efetivamente execução orçamentária. Então, eu me vejo hoje amargurado com a política, enojado, como eu disse a você, de ter pretensão de novamente ir nas urnas. Mas o meu compromisso no exercício do mandato, esse eu não abro mão. Daqui a pouquinho eu já vou entrar numa sessão remota do Senado e vou discutir projeto a projeto, vou fazer emenda, eu faço destaque. Sou encrenqueiro, é da minha natureza esse tipo de coisa, e não vou mudar depois de velho. Então, eu só apenas quis dizer: olha, parem de me encher o saco, que eu não estou mais na cadeia alimentar de vocês. Fiquem tranquilos aí, vão se matando entre vocês, que ainda querem partir para as urnas, mas me deixem na minha, que eu vou me contentar em ficar no Legislativo e ajudando São Paulo, ajudando os meus irmãos da segurança pública, que é a minha origem. Recentemente, até nessa luta do ódio, tomei um monte de invertidas de irmãos policiais militares que passaram a me achincalhar em redes, estimulados por esses grupos do ódio, dizendo: olha, bolsonarista, não pode, você é militar como presidente, você não pode ir contra alguma coisa do presidente, você é militar como a gente. E eu dizendo: rapaz, preste atenção no que você está me falando. O fato de nós termos a origem, o estatuto militar, não quer dizer que nós temos que ter uma obediência cega aos erros. Isso me desgastou demais, ao ponto de dizer: eu posso ajudar bastante São Paulo, eu posso ajudar meus irmãos da segurança pública lá no Senado e vou fazer um bom papel. Eu acho que eu comecei a sonhar em me aposentar já com 15 anos de idade, meus amigos jogando bola na rua e eu já com um fuzil nas costas e marchando. Já estou com 42 anos na área pública,
mais 6 anos e meio para frente, vou estar chegando quase 50 anos de área pública. O meu sonho dourado é ir para Ilhabela com a minha mulher e poder curtir um pouquinho do resto de vida que tenha. Eu acho que meu ciclo vai estar encerrado. Está aí o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, PSL, que era o partido do Jair Bolsonaro, presidente da República, o partido pelo qual foi eleito, mas esse é o Major Olímpio que critica tudo aquilo que considera errado no governo do Jair Bolsonaro e também aqui no governo de São Paulo do João Dória. Muito obrigado por ter encaixado aqui essa entrevista entre uma atividade e outra. Eu sei que o senhor tem sessão agora e já estouramos o tempo. Qualquer hora a gente conversa de novo sobre outros assuntos. É sempre um prazer. Boa tarde, boa noite, bom trabalho, Major. E parabéns pelo jornalismo independente que você faz em todos os órgãos que você trabalha. Sou fã mesmo do trabalho aí, da postura. Um abraço, felicidades. Obrigado, senador. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.